Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Amados, estamos aqui na presença do Senhor nesta noite. Eu quero aqui agradecer a Deus por esse dia, estar aqui na presença de Deus, diante da palavra de Deus aqui, utilizando duas Bíblias, da mesma tradução. Eu trabalho com a Bíblia King James, a tradução dela é bem mais antiga, e ela tem um nível de estudos aqui, né, para o nosso conhecimento. Eu quero aqui na presença de Deus aqui agradecer a presença de quem vai acompanhar essa live, quem vai assistir. Agradecer a Deus aí para quem vai ouvir depois, porque vai ficar gravado no Facebook. Vai ficar gravado aí no Facebook. Aqueles que quiserem ouvir depois, compartilhar para o máximo de pessoas, para a gente apresentar a palavra de Deus para as pessoas. Levar a palavra para as pessoas se encher, o Espírito Santo tomar conta das pessoas. O Espírito Santo de Deus vem agora abrir todo o entendimento. Estamos usando aqui esse pregador, essa palavra aqui, utilizando aqui esse pregador e colocando palavras na minha boca. Que o Espírito Santo venha me usar aqui agora. E a quem estiver ouvindo, que o Espírito Santo possa abrir os vossos entendimentos. Amém, amados? E hoje eu quero meditar aqui a palavra, nesse momento, na presença do Senhor, o livro de João. O livro de João, capítulo 1. Capítulo 1. Que fala que a palavra que tornou carne no meio de nós. A palavra que tornou semelhante a nós. Vamos ler aqui o capítulo 1 de João, pausadamente, para a gente compreender. E como que o nosso Senhor Jesus já existia lá desde o princípio, da criação. No princípio, ela era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Bom, vamos ler aqui esses 6 versículos, até o 5. Então aqui vê que a palavra, ela estava com Deus. E a palavra estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas. Então aqui mostra que Jesus, o Filho de Deus, se tornou semelhante no meio de nós. Então ele já estava no princípio com o Pai. Então o Pai e o Filho já andavam juntos desde o princípio da criação. Então tudo foi feito por ele. Todas as coisas. O céu, a terra, o mar, as águas, os rios, os animais, as plantas, as estrelas, a lua, o sol, todas as coisas. Todo o universo foi criado por Jesus. O Jesus já estava no princípio junto com o Pai. Ele já andava com o Pai. Ele se tornou semelhante a nós. Isaías 53 fala, o braço de Yahvé, que é o ungido, que foi enviado no meio de nós para trazer o reino de Deus, para trazer a salvação para os homens, para a humanidade. Então a gente vê que Jesus já estava lá no princípio. E se a gente pegar aqui no versículo 26, no livro de Gênesis, capítulo 1, vamos aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão.
Deus, portanto, criou os seres humanos. A sua imagem, a imagem de Deus os criou. O macho e fêmea os criou. Então a gente vê aqui, amados, no versículo 26, eu li até o 27. Mas o 26, você percebe que no comecinho ele fala, façamos. Então Deus não estava sozinho. Entendeu? Então estava quem junto com ele? Jesus. Então Jesus estava com o Pai desde o princípio. Como você pode ver que ela bate com a palavra do livro de João, capítulo 1. Porque aqui no capítulo 1 de João, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele nada do que existe teria sido feito. Tudo que nós vemos hoje, amados, tudo que nós sentimos, o ar que respiramos, a natureza, os animais, as plantas, o céu, a terra, o sol, a estrela, a lua. Então, todas as coisas foram feitas por ele. E a gente vê que no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, fala, façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. Então o pai e o filho já andavam junto, desde o princípio da criação. A gente vê que o pai e o filho já existiam desde o princípio. Ele andava desde o princípio. E tudo foi feito por ele, né? Nada, como diz aquela música, né? Tudo é por ele. Tudo é por ele. E sem ele são todas as coisas. Tudo foi feito por Jesus. Jesus ali com o Pai, junto ali, fizeram todas as coisas. Amados. A palavra que um dia se tornou semelhante a nós. Se tornou no meio de nós. Só para nos resgatar, para nos salvar. Para nos libertar da escravidão do pecado, da iniquidade. Né? Se entregou por amor. Né? E se a gente for aqui também, em 1 João, capítulo 1, fala também, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Isso aqui é no livro de 1 João, capítulo 1, no versículo de 1 a 3. Então a gente vê aqui, amados, que no princípio eles contemplaram, né? Você pode ver que os discípulos, eles contemplaram, eles testemunharam, eles apalparam a respeito da palavra da vida. E a vida se manifestou. Se manifestou no meio deles, no meio de nós. Né? Só que quem é que testemunhou? Foi eles, né? Os discípulos. Eles testemunharam o Messias, o Filho de Deus. A palavra que se tornou carne. A palavra que se tornou semelhante a nós. Né? Ele deixou a glória dele, deixou a glória que ele tinha, o poder lá no céu, a sua divindade, para se tornar semelhante a nós. Só para salvar o seu povo e a humanidade. Por amor, né? Ele deixou a glória dele, se tornou semelhante a nós. Então a gente vê aqui que eles testemunharam a vida que o próprio Pai revelou. O próprio Pai que está no céu revelou o seu Filho. Através dos milagres que Jesus fazia. Né? Que Jesus começou a manifestar através dos seus milagres, das suas curas, né? Como ele libertava as pessoas dos demônios. Então a gente vê que todo esse poder se manifestou no meio dos homens. E dali a passar a acreditar que aquele homem era o Messias. Era o ungido, né, escolhido por Deus.
e se deixou sua glória e se tornou semelhante a nós. E onde a gente fala também desse Messias que foi entregue a nós. Se a gente olhar aqui no livro de Isaías, vamos aqui em Isaías. Isaías 53 fala aqui, ó. Ora, quem creu em nossa pregação e a quem foi de Yahvé, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não tinha perfumosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico, pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Dores. Experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos a sua pessoa importância alguma. Então aqui mostra que Jesus, que a palavra que se fez carne, que já estava desde o princípio, quando Deus fala, e façamos a imagem e a semelhança de Deus, a nossa imagem e semelhança. Então a gente vê aqui a aparência dele. Aqui mostra como ele era, como ele foi visto pelos homens. Como ele não tinha aspecto, não tinha beleza, não tinha formosura, não era atraente aos olhos. E foi um homem de dores. Experienciou todo o sofrimento, assim como nós. O que nós não passa hoje, irmãos? Quantas lutas a gente não passa? Quanta injustiça, às vezes a gente não sofre. Às vezes no trabalho, ou às vezes nas ruas, ou às vezes as pessoas te julgam pela sua aparência, né, pela sua fisionomia, pelo seu aspecto físico. Nunca fique triste, amados, quando alguém te humilhar pela sua aparência ou aspecto físico. Não se deixe se levar quando alguém falar alguma coisa de você. Porque Deus, Ele não olha a nossa aparência. Deus, Ele olha o nosso coração. Entendeu? Ele vê o nosso coração, Ele não vê a nossa aparência. Ele não julga nós pela nossa aparência. Deus, Ele é tão maravilhoso que deu o seu Filho, que se tornou semelhante a nós, o seu servo, né? O braço de Yahvé, ele também não tinha aparência, não tinha formosura, mas, no entanto, era o Filho do Altíssimo. No entanto, os fariseus, os saduceus da época não esperavam, né? Aquele homem que não cativava, não tinha beleza, pudesse ser o Messias. Porque eles achavam que o Messias ia vir um grande poder, né? Já ia vir sobre um militar com grande poder para destruir Roma. Porque Jerusalém estava sendo dominado por Roma nessa época. Então você vê que ele veio de uma forma mais simples. Ele veio de uma forma mais humilde. Mais humilde. Mais humilde que ele veio. Veio de uma cidade de Nazaré, uma cidadezinha tipo assim, muito simples. Como se fosse uma cidade do interior hoje, uma pequena comunidade. E ninguém imaginava que como pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Uma cidadezinha. E de lá que veio o Messias. De lá que veio o Salvador, né, que veio para resgatar o seu povo. E a nós também. E a todos, né, a toda a humanidade. Porque quando Jesus morreu naquela cruz, no Calvário, quando ele morreu, ele se entregou, quando ele suspirou, teu seu último suspiro, amados, o véu se rasgou. Aquele véu que ficava lá em Jerusalém, no templo, se partiu ao meio. Para quê? Para que todos tivessem acesso ao Pai, através dele.
através do sacrifício de Jesus por nós, o Cordeiro imolado, nós tivéssemos acesso ao Criador através dele, através daquele que se entregou por amor a nós. Se a gente continuar lendo aqui, em Isaías 53, a gente vê aqui, viveu como um homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem o semelhante esconde o rosto, foi menosprezado, e a nós não demos a sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos, culpado e castigado por Deus. Então você vê aqui que ele carregou sobre si as nossas enfermidades, né, em seu ser. E sobre seu corpo levou as nossas doenças. Então ele levou todos os nossos pecados. Além de carregar nossas enfermidades, as nossas doenças, ele carregou o quê? Os nossos pecados, amados. A nossa iniquidade. Ele deu amor, né? A toda a ira de Deus que era para cair sobre nós, caiu sobre Jesus. Caiu sobre a palavra que se fez carne no meio de nós. Caiu sobre ele. Para quê? Para que todos nós pudéssemos ter acesso a Deus através dele. Esse é o verdadeiro amor. Ele se entregou para que nós pudéssemos ser curados, ser tratados, ser sarados. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Então a gente vê aqui nesse versículo 5, transpassado pelas culpas, pelas nossas transgressões, né, nos propiciou a paz. E mediante suas feridas, as feridas que Jesus teve, fomos sarados a nós. Por isso que a gente fala que Jesus, ele já pagou pelos nossos pecados. Você não precisa pagar mais nada, amado. Você não precisa fazer promessa. Você não precisa subir escadaria para poder pagar promessa. Você não precisa fazer promessa, pagar nada disso. Você não precisa participar de campanha para Deus perdoar seus pecados. Você não precisa participar de certas doutrinas que homens criam para você pagar indulgências que fazem hoje nas igrejas evangélicas. Fazem como os padres da época, na época de Martim Lutero, né? Usavam indulgências para poder ganhar o céu. E hoje as igrejas evangélicas voltam a fazer a mesma prática. E sendo que nós, as nossas transgressões, os nossos pecados foram pagos através de Jesus. Então, você não precisa pagar mais. Você só precisa se arrepender. Você só precisa abandonar o pecado. Só isso. E aceitar. E confessar Jesus como seu único Salvador, como seu único mediador, como seu único advogado. Então, se você hoje que está ouvindo essa pregação, essa palavra, que está aí no pecado, que está aí na depressão, que está aí com uma enfermidade, desenganado por médico, e é humilhado, às vezes, por a sua aparência, não fique triste, amado. Tem um Senhor que já pagou pelos seus pecados, que veio para sarar as suas feridas, que veio para curar as suas doenças. Ele, com seu amor, se entregou por amor a todos. Então, ele já pagou. Você não precisa pagar mais nada. Jesus já pagou naquela cruz. Ele carregou tudo sobre ele. Sobre tudo. Sobre nossas maldades, iniquidade, injustiça, nossas doenças. Ele carregou sobre si. Para que todos nós fôssemos curados. Então você só precisa tomar atitude, arrependimento. Andar em obediência à palavra. Obedecer os seus ensinamentos. Né?
os 10 principais, né? Que é do ser humano. Né? A gente precisa viver em obediência para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos proteja e livre de todo o mal. Né? Continuando aqui no versículo 6, em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho. Ele, Yahvé, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Então aqui, esse versículo 7 mostra quando Jesus foi entregue aos fariseus e saduceus da época. Foi entregue nos tribunais desses religiosos da época. E ali ele não abriu a boca. Dali ele foi mudo, como uma ovelha, quando vai para o matadouro. Porque ele já sabia já o destino dele. Porque era tudo que tinha que se cumprir. Continuando aqui, por intermédio de julgamento tirano ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Você vê, Jesus ele foi julgado de forma tirana. Você pode ver que pegaram ele de noite, prenderam ele à noite. E se a gente for olhar hoje, vamos supor, se alguém for vir na sua casa de noite, seja uma cobrança, uma coisa, não pode. Tem que ser de dia. Não pode ser de noite. E Jesus foi pego de noite. Olha aqui, ele foi de forma tirana. Né? Foi injustiçado, né? Um homem justo. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do povo de Israel. Por causa dos erros do próprio povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios. E ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Quando ele pregava o reino de Deus, quando ele falava das coisas do céu, quando ele falava do reino de Deus, da sua justiça, então tudo que ele falou era verdade. Não existia nenhum engano em sua boca. E nisso ele foi injustiçado. Um homem justo foi injustiçado por pregar o reino de Deus. Deram uma sepultura. Contudo, foi o propósito de Yahvé. Era o propósito do Criador. Torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre. E a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra. O empenho de sua alma e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por esse motivo lhe darei uma porção generosa entre os grandes. Ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então a gente vê aqui que naquela cruz, lá no Calvário, ele intercedeu por todos os transgressores. Foi lá que ele falou: Pai, me perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Foi lá que ele pediu perdão para Deus, o Pai, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Porque eles não acreditavam que ele era o Messias. Depois, quando ele morreu, aí sim eles perceberam que ele era o Messias. Que ele era o Filho de Deus, profetizado lá por Isaías 7. Né? Vamos aqui em Isaías 7, que fala sobre a profecia da vinda do Messias. Vamos ver.
Isaías 7. Aqui, ó. Isaías 7, no versículo 10, que é a promessa de Emanuel. Então Yahvé enviou ao rei Acás esta outra mensagem. Pede um sinal miraculoso a Yahvé, o teu Deus, seja das profundezas do Sheol, seja das mais elevadas alturas. Acás, que é o rei, entretanto respondeu: não pedirei nada, não colocarei Yahvé à prova. Então aqui ele não quis provar ao Senhor, né? Ele não queria colocar Yahvé à prova, Deus à prova. Então falou Isaías: ouvi vós, todos os descendentes da casa de Davi. Parece-vos pouco fatigais e provar a paciência dos homens? Agora querem também acusar a paciência do meu Deus? E a paciência de Yahvé? Pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo dará um sinal. Eis que a Virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Ele se alimentará de coalhada e mel até chegar à idade, e saiba rejeitar o erro e escolher fazer o que é certo. Todavia, antes que o menino aprenda a rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos reis que você tem ficará deserta. Então a gente vê aqui que essa profecia se cumpriu, né? Mateus 1 lá fala, né, da vinda do Messias, através de uma virgem, né, escolhida por Deus, para gerar aquele que ia salvar o povo da humanidade. E Isaías 53 fala com quem era o Messias. E tudo se cumpre. A palavra que se tornou carne no meio de nós, se tornou semelhante a nós, para nos salvar. Então, amados, é uma palavra assim, muito forte, para a gente meditar, analisar e ver qual Jesus você serve hoje. Esse tempo atrás eu fiz uma pregação na rua, que o tema era assim: qual Jesus você serve? O Jesus das Escrituras ou o Jesus da religião? A gente vê hoje que as religiões elas estão corrompidas com doutrinas de homens. E se a gente vê hoje as seitas se infiltraram dentro das igrejas. E as pessoas acham que estão servindo a Jesus, estão servindo a Bafomé. Estão servindo o Bafomé achando que é Jesus. Achando que está servindo a Jesus, está servindo ao inimigo. As igrejas se corromperam. Os templos, as grandes denominações se corromperam. Então a gente tem que estudar as Escrituras para saber qual Deus a gente vai servir. Por isso que eu falo, amados, a gente tem que sair dessas Babilônias. A gente tem que começar a ler a Escritura. Em Apocalipse 18, versículo 4, fala: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, porque já estão acumulados até o céu. A Babilônia, amados, eu falo em termos geral, eu falo a nível mundial. Não falo só aqui no Brasil, mas a nível mundial. As falsas igrejas, os falsos templos, as falsas denominações. Quem estiver dentro dela vai receber da ira de Deus. Então a gente tem que ler a Bíblia, pegar as passagens, pegar as Escrituras, meditar quem era Jesus, na realidade. E está aqui, ó, no livro de João, no livro de 1 João, lá no livro de Gênesis, capítulo 26, fala: passamos o homem, quer dizer que o filho já andava com o pai desde o princípio. A promessa da vinda do Messias, através de Isaías 7, no versículo 2. Versículo 10 em diante. E aqui no cumprimento de Isaías 53, que fala sobre o braço do Senhor, né? O servo do Altíssimo, que se tornou semelhante no meio de nós. Amém, amados? Então é importante a gente pegar essas passagens, né, e provar nas Escrituras. Ler, meditar e saber quem era Jesus de verdade. Quem era o verdadeiro Messias ungido.
E a gente hoje tem que tomar muito cuidado dentro das igrejas, muitas falsas igrejas, para saber qual Deus você está servindo. Porque o anticristo, ele também vai imitar tudo de Deus. Ele já está fazendo isso. O espírito do erro está agindo já. Ele vai subir as mais altas alturas. Ele vai subir as mais altas alturas. E vai se parecer como Deus. Porque se você olhar, como é que funciona o mundo espiritual? A gente vê o céu, olho nu. A gente vê aqui um céu. Tem um segundo céu, que é as regiões celestiais. Ali onde tem as batalhas entre anjos e demônios. E tem o terceiro céu, que é onde está o trono branco. Então, amados, o inimigo, ele vai se levar às alturas e vai querer chegar como Deus, só que ele não vai conseguir chegar lá no trono, né? Porque lá quem está lá é o Altíssimo, né? É o Eterno. Lá ele não tem poder. Entendeu, amados? Por isso que hoje as nações são dominadas por principados, dominadores e potestades. Cada nação tem um principado agindo. Aqui no Brasil tem um principado, que age através de uma deusa. Você vai lá no México, tem uma deusa e age um principado. Cada nação tem um principado. Então a gente tem que saber o que a gente está servindo. Você está servindo a Jesus, as Escrituras, ou a esses principados que agem por trás desses falsos deuses levantados por mãos de homens. Entendeu, amados? Que a gente tem que diferenciar quem é Jesus, quem é o verdadeiro Messias e quem é o falso Messias. E o espírito do anticristo já está operando. Tudo que estamos vivendo aqui hoje, aqui na Terra, é cumprimento. É profecia se cumprindo. É a palavra de Deus se cumprindo. As pessoas estão presas no sistema. Estão presas aí servindo a um Jesus desse mundo, né? Tipo assim, qual Jesus? O Jesus terreno ou o Jesus que está no céu? Então a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que aprender a discernir qual Deus a gente está servindo. Amém? Qual Deus a gente está servindo? Porque ele vai, né, se parecer como Deus. Ele vai imitar tudo de Deus. E o mundo, o espírito do anticristo está operando, já vem operando há muitos anos, né? Como o Senhor Jesus diz, né? O mundo jaz o maligno. No entanto, que Jesus foi levado no alto do monte por Satanás. Satanás ofereceu todos os reinos do mundo e Jesus não quis. Porque ele sabia que o reino dele não era deste mundo. Então a gente vê que Satanás propôs a ele todo o sistema, todos os reinos. Então, quem controla o sistema hoje? Quem controla hoje o sistema hoje que nós vivemos? Financeiro? Quem controla o sistema religioso? Quem controla o sistema econômico? Será que é Deus, amados? Será que é Jesus realmente das Escrituras? Não. É o Deus desse século. É o Deus que cegou o entendimento das pessoas. E as pessoas, em vez de buscar a Jesus nas Escrituras, estão servindo um outro Jesus. Por quê? Porque lhe falta conhecimento da palavra. Falta entendimento das Escrituras. Você vê que o sistema que vivemos pertence ao maligno. Não pertence a Cristo. Não pertence a Deus. Deus permite o espírito do erro agir para que as pessoas venham ao arrependimento. Então a gente vê que tudo que estamos vivendo, que estamos acontecendo, é o sistema. A pandemia, o caos, as vacinas, tudo que está acontecendo é um preparo, é uma agenda. Só que essa agenda não tem nada a ver com Deus. É uma agenda do inimigo. É uma agenda do homem. É uma agenda globalista. É uma agenda que foi feita no papel que estão colocando em prática. Olha só como é que o inimigo, amados, são mais prudentes que os filhos da luz. Será que nós como igreja, nós como os filhos de Deus, devíamos ser mais prudentes? Podíamos estar mais unidos?
para derrotar esse maligno, para a gente apresentar mais o Evangelho, pregar o reino de Deus. Está faltando, irmãos, a gente pregar a palavra, pregar conhecimento, entendimento desse tema. As pessoas precisam conhecer a verdade. As pessoas estão sendo enganadas. Mas as pessoas não querem saber. Porque não querem perder as suas vidas nessa terra. Não querem perder seus bens. Não estão dispostos a um dia ter sua conta zerada, não tem mais nada lá. Então tem medo de perder. Está preparado? Quando o anticristo estiver no poder literalmente, ele exigir adoração, ele exigir uma marca, e quem não tiver não poder comprar nem vender mais nada, então as pessoas elas estão sendo enganadas. O inimigo ele vai enganar as nações, né? Ele vai se passar como Deus, se achar como Deus, ele vai enganar as nações. E as pessoas vão acreditar. Por quê? Porque colocam esperança em homens. Um coloca esperança no Lula, outros colocam esperança no Bolsonaro, outros colocaram esperança no Exército. Olha o que deu aí no Brasil. Por quê? Porque o homem sempre coloca esperança em homens e não no Senhor. Então a gente fica uma pergunta: qual a sua esperança? Está no Lula? Está no Bolsonaro? Está no Exército? Ou está no Senhor? Se todo mundo buscar esse arrependimento, buscar se arrepender, buscar a face do Senhor, Ele é justo e fiel para sarar a nossa nação. Mas as pessoas não buscam, porque não falta conhecimento da Escritura. Falta conhecimento da palavra. Porque acreditam em pastores, acreditam em líderes religiosos, é teologia daqui, é escatologia não sei da onde, mas não busca o Espírito Santo de Deus. Não busca a presença do Senhor para compreender as Escrituras. Então por isso que o povo perece. Por isso que o povo sofre. E Jesus se tornou semelhante a nós. Então Jesus ele veio para resgatar o povo do pecado. Então se você hoje que está ouvindo essa mensagem, ou que vai ouvir essa mensagem depois, que vai ficar gravada aqui no Face, se você hoje tomar a decisão e confessar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, como seu mediador, como seu único advogado, é o único meio da sua salvação. É através dele. Não é através de homens. Não é através de Lula, não é através de Bolsonaro, não é através de exército, não é através de alguém que vai se aparecer como Deus. Porque o anticristo, a Bíblia fala em Apocalipse 13, o número da besta é o número de um homem. Então, um homem vai ser levantado como líder mundial, como governante mundial, para dominar as nações, para enganar as nações. Ele vai vir com uma falsa paz, com uma falsa prosperidade, com uma falsa segurança. Entendeu? Então, quando um dia levantar um homem desse aqui na terra, se dizendo ser o cara, se dizendo ser Deus, cuidado. É Deus coisa nenhuma, mas é o anticristo. É o que se opõe a Deus, ele vai blasfemar contra Deus. Ele vai se tornar como Deus, mas ele não é Deus. É o anticristo, é o filho da perdição, é o iníquo. É aquele que já está derrotado, ele vai se manifestar literalmente. Para quê? Para dominar o mundo. E ele já está fazendo, né? O mundo está sendo preparado para isso. Todos os governantes da terra estão sendo preparados. Todo mundo está sendo preparado. Mas as pessoas estão preocupadas com suas vidas, preocupadas com a sua conta bancária, preocupadas com o que ele tem, está preocupado com as coisas dessa terra, está esquecendo de buscar o Senhor em espírito. Está esquecendo de ler a palavra, meditar, se fortalecer, se preparar pelo que vai vir. Será que ele realmente está preparado para o que vai vir, amados? Será que ele está preparado para ser levado, para ser arrebatado? Fica essa pergunta, né? Por isso que eu falo, a gente tem que analisar a si mesmo. A gente tem que buscar mais o Senhor e viver em obediência para quando ele vir sobre as nuvens com grande poder e glória, você ser levado assim como o profeta Elias. O profeta Elias foi levado, né, no redemoinho. Foi levado no redemoinho.
Ezequiel viu, né? Ezequias viu ele subir, viu ele ser arrebatado. Ele está preparado para ser arrebatado? Então, quando o Senhor voltar, todo olho vai ver. Não vai ser nada secreto. A pessoa, você vê o seu vizinho subindo, subindo e você ficando para trás. Mas por que, Senhor? Por que eu fiquei? Mas eu era cristão, eu era evangélico, eu pregava, eu falava o nome do Senhor, eu expulsava demônio, eu curava. Alguma coisa fez errado. E hoje em dia tem muitos pastores que usam o nome do Senhor, cura, expulsa, mas está lá, roubando o dízimo, roubando a oferta, né? Enganando o povo, usando versículos para poder enganar as pessoas, pegar dinheiro, usando a palavra para fazer comércio. E o meu trabalho aqui é pregar o Evangelho sem interesse. Não preciso de dinheiro. Deus, o Senhor, tem me abençoado. O Senhor tem suprido as minhas necessidades. O Senhor tem me dado saúde, me dado força, sabedoria para me trabalhar. Então eu não preciso usar isso aqui para ganhar dinheiro. Porque senão o Senhor vai cobrar de mim. Eu tenho que pregar o Evangelho. Eu tenho que pregar a verdade. A verdade que salva, a verdade que cura, a verdade que liberta. Por isso tem que tomar cuidado, amados. Cuidado com as igrejas, cuidado com falsos pastores, cuidado com falsos padres. A gente tem que ler a Bíblia para não ser enganado. Amém? Então fica aqui, amados. A gente está preparado porque o mundo está sendo preparado para o inimigo. Porque as pessoas hoje, o que as pessoas mais desejam hoje? As pessoas desejam paz, as pessoas procuram mais prosperidade, preocupam mais com as coisas dessa terra. Então estão procurando o quê? Vida boa. O anticristo, ele vai promover isso aí. Ele vai trazer uma solução. Por isso que o mundo está ficando nesse caos. Porque essa ordem, essa agenda para se cumprir, que foi profetizado por Jesus em Mateus 24, foi profetizado por outros profetas. Daniel também falou. Você lê no Daniel também fala das profecias. Tem muitas profecias de Daniel se cumprindo hoje. No livro de Jeremias, falando da profecia do rio Eufrates secando. Então, muitas profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo agora. Também. Não só as profecias que o Senhor Jesus profetizou. As profecias do apóstolo João, levado na ilha de Patmos, que escreveu o livro de Revelação, né? Para algumas Bíblias é Apocalipse. Então, tudo está se cumprindo. Então, essa agenda que está acontecendo, uma agenda humana, a agenda do homem, Jesus lá atrás profetizou. O apóstolo João profetizou. O Senhor revelou para ele, em espírito, lá na ilha de Patmos. E ele foi escrevendo. Jeremias profetizou. Daniel profetizou. Então, Deus usou homens positivamente. Estamos vivendo hoje. Então, estamos aí, ó, diante dos fatos que aconteceram no mundo. Pandemia, caos, peste, economias quebrando, soberanias sendo tomadas à força através do comunismo. Então está aí, amados. A palavra de Deus tem que se cumprir. É a gente que tem que saber onde está o nosso coração. Se o nosso coração está aqui nessa terra, ou se o nosso coração está no Senhor. Onde está o nosso coração? No dinheiro? Nosso coração está nas coisas da terra? Ou está no Senhor Jesus? Onde está o nosso coração? É isso que a gente tem que analisar. É isso que a gente tem que vigiar. Analise-se a si mesmo. Porque as coisas estão acontecendo. As coisas estão ficando cada vez mais claras. É a palavra de Deus se cumprindo. Então, se alguém se levantar falando que é Deus, falando que vai trazer solução. Porque assim, se a gente olhar a história dos políticos,
toda vez quando tem uma campanha, todos eles vêm com promessas, certo? Vem com um monte de promessas, o primeiro mandato ele cumpre, faz algumas coisinhas, né? O povo fica contente, ó, esse cara é bom, ó, esse cara está fazendo. Aí no segundo mandato já não vira mais nada. Aí chega no terceiro, piora. Aí quando Deus levanta uma pessoa, realmente quer fazer uma coisa certa, aí o sistema vai lá e tira o cara. Opa, esse cara não está querendo cumprir a agenda. Vamos tirar ele e vamos apanhar o outro. Então quem comanda o sistema? Quem que é o Deus desse século? Quem que é o Deus deste mundo aqui que nós vivemos hoje, o sistema? Hoje o próprio Jesus falou, o mundo jaz do maligno. Então, não é o Deus que está no céu que é o dono desse sistema. Deus permite o espírito do erro ali. Mas quem comanda? É o Deus desse século. Aí nego fala assim, Deus está no controle. Deus está no controle. Opa, peraí, qual Deus? Qual Deus está no controle? Eu sei que quem comanda todas as coisas que está no céu. Ele sabe de tudo. Mas, aqui na Terra, quem está controlando hoje o sistema? É o anticristo. É o espírito dele agindo para enganar todas as nações, todos os reis da Terra. Então, hoje, se as pessoas não se arrependerem dos seus pecados, dos seus maus caminhos, e não aceitar Jesus, o Filho de Deus, aquele que se entregou por amor a nós, a palavra que se fez carne, né? O servo que foi desprezado, o braço de Yahvé, quem não aceitar esse Senhor como Senhor da sua vida, não vai ser salvo. Então a gente só pode ser salvo por meio dele. Não existe outro caminho de chegar até o Criador. Não existe. Se alguém que pregue outro, cuidado. Se vier um anjo pregando um outro evangelho, cuidado. Se vier alguém pregando outro evangelho, cuidado. Cuidado para que ninguém vos engane. Então, a gente tem que vigiar, irmãos. Buscar o Senhor. Se arrepender e analisar as Escrituras. Amém? Então, vamos vigiar, irmãos. Preparar que as coisas vão apertar mais, principalmente para quem é realmente um adorador mesmo de verdade do Senhor. Pode esperar que não vai ser fácil, não. Vai ser guerra, guerra espiritual. Eu sinto na pele, eu sinto opressão, amados. Tem vez que eu estou aqui orando, começa a vir sono. Tem vez que eu começo a ler a Bíblia, começa a querer dar sono. Isso é opressão. Por quê? Porque é o meu canto de oração aqui. O inimigo, ele está igual uma fera selvagem. Ele fica em volta da gente, tentando nos tragar. Então, se a gente não se firmar com o Senhor em espírito, em oração, em santidade, em jejum, a gente não vai suportar. Eu estava conversando com o irmão hoje, fui na casa do meu irmão, aqui na mesma fé. Falei, irmão, a gente tem que começar a se unir mais, a gente tem que começar a congregar mais, porque senão a gente vai uma hora esfriar. Vai esfriar. Aí isso aí, e aí é pior. Por quê? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Então, conforme vai chegando, quando vai aproximando mais, a palavra vai se cumprindo, a opressão no mundo espiritual, sobre nossas vidas, sobre qualquer cristão, aquele que realmente é cristão de verdade, vai aumentar a opressão. Porque o inimigo vai querer que você desanime, desista. E a palavra diz, aquele que permanecer até o fim, aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Se a gente não perseverar, amados, a gente não vai ser salvo. A gente vai ficar para trás. Se a gente não perseverar, a gente vai ficar para trás. Mas não vai ser arrebatado. Então a gente tem que ser perseverante. Aqui na palavra, na oração, no jejum e em santidade. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Amém, amados? Então fica de reflexão essa palavra. Vamos nos fortalecer. Vamos se unir na fé. Na mesma fé. Vamos orar uns pelos outros, pelos irmãos. Vamos orar também pelos ímpios, para que se arrependam.
Vamos orar pelos falsos profetas para que se arrependam. Vamos orar pelos que nos perseguem por causa do seu nome. A gente tem que orar por aquele que nos odeia. Orar por aquele que nos persegue por causa do nome de Jesus. Para quê? Para Deus trabalhar na vida deles também. Para que o Espírito de Deus convença eles do pecado e da justiça e se arrependam. E venham a ser salvos também. Aí eu vejo muitas vezes pessoas falando, não, mas a gente orar para aquele povo ali, não, nada, aquele povo ali não merece. Não merece não. A gente tem que orar mais. A gente tem que orar por aquele que nos persegue. Por amor ao nome do Senhor. Porque são almas ali, são seres humanos. Mesmo que estão usados pelos malignos, são seres humanos. Então a gente tem que orar para quebrar esses espíritos malignos que agem na vida deles. Né? E Deus coloca situações para que eles se arrependam. Para que eles busquem ao Senhor. Porque muitas vezes tem pessoas que vêm no amor, mas nem todos. Muitos vão vir na dor. Muitos têm que vir na dor. Muitos têm um coração duro. O orgulho é maior, a soberba. Então aquele orgulho, aquela dureza do coração, ele acredita naquilo que ele foi ensinado pela religião. Então ele fala, não, você está errado. Não, a minha religião está certa. Não, meu padre está certo, meu pastor está certo. Cuidado, mano. Então a pessoa, ela está o quê? Cauterizada a mente. Porque a religião cauteriza a mente. Então a gente, se a gente ficar falando, pregando, passando de frente, toda vez só vai lançar pérola aos porcos. Então a gente tem que fazer o quê? Não usar a força do braço, mas sim da oração. Eu falo por experiência, irmãos. Muitas vezes eu usei a força do braço e não virou nada. Só deu levante. Só deu briga, só deu discussão. Muitas vezes não adianta. A gente não pode tomar frente do Senhor. A gente tem que fazer a nossa parte. Pregou. Pregou Jesus. Falou de Jesus. A pessoa não aceitou? Ora. A sua família não aceitou? Seu familiar, seu parente, seu filho, sua esposa, seu tio, tia, sogro, sogra, pai ou mãe não aceitou? Ora. A gente tem que orar por eles. Para quê? Para que o Senhor os venha convencer. Para que o Senhor vai criar uma situação para que eles um dia possam buscar o Senhor e se arrepender. Às vezes em certas situações que eles vão vir. Às vezes no amor vai virar uma dor. Antes vir na dor de ser salvo do que perder a salvação, né? Do que perder a alma. Então a gente tem que ser firme, perseverante. Muitas vezes falta isso da igreja. Ser mais perseverante. É interceder pelas almas. A gente tem que pregar, mas também interceder por elas. Senão elas não vão vencer. Porque as pessoas estão com a mente cauterizada. Você pode ver quando você vai pregar em algum lugar, na rua, principalmente, ali você vê, ali é ateu, é macumbeiro, feiticeiro, cara que faz bruxaria, tem todo tipo de pessoa com várias crenças. É maçom, é budista, é kardecista, é espírita. Né? Então tem ali pessoas de várias crenças. Então você vai ali, quando você lança uma palavra, alguém vai ser tocado. Alguém a palavra vai dar uma cutucada. Como diz, a palavra é igual uma espada, né? Ela corta entre o espírito e a alma. Então, quando ele faz uma pregação, alguém ali acaba sendo tocado. E o Espírito de Deus vai convencê-lo do pecado e da justiça. Aí a pessoa vai começar a procurar, vai começar a ler, vai procurar uma igreja mais próxima, uma igreja séria. Então, quando a gente costuma fazer pregação, procura uma igreja próxima, séria. Se você vai em outra cidade, procure uma igreja séria. Um pessoal que leva a sério o Evangelho. Para quê? Para se aprofundar. Para ter uma comunhão, para estudar a palavra, para meditar, para crescer espiritualmente. Porque senão a pessoa não suporta. E é o que está faltando mais nas igrejas hoje. A gente vê que as falsas igrejas estão lotadas. Eu falo, os filhos das trevas estão mais prudentes que da luz. Gente, tem muitas almas que estão se perdendo. Esse tempo atrás aqui na minha cidade, veio numa igreja aqui, numa praça, chamada Templo do Milagre, veio uma profetisa. Uma moça jovem aí, profetiza. E só fala de vitória, que a vida é só vitória, que a vida é bênção, mas não prega.
Salvação. Você não vê falar de pecado, só fala de revelação. Você não vê falar da volta de Jesus. Você não vê falar o que está acontecendo no mundo. Só fala de vitória e bênção. Que a vida é só vitória e bênção. Mas tem que cuidar, tem que tomar cuidado com esses falsos profetas. Né? É o espírito do erro. Né? Aí onde a gente vai pregar a verdade, ninguém gosta. É assim que funciona. Por quê? Porque isso aqui não entra, né? Porque estão acostumados, né? Que não, eu vou naquela igreja lá porque lá eu vou ter vitória, Deus vai me abençoar lá. Mas quer bênção? Anda em obediência. Quer prosperar? Anda em obediência. Anda em obediência à palavra que o Senhor prospera. Que o Senhor vai suprir sua necessidade. Que o Senhor vai te dar sabedoria e entendimento para você mudar a sua situação. Quer prosperar? Pede no Senhor. Confia no Senhor. Não fica atrás dessas coisas. É isso que a gente tem que ler. A Bíblia. Dá conhecimento. É através da palavra conhecimento que a gente cresce. Tanto espiritualmente como até financeiramente. Deus prospera, né? Deus não vai deixar de prosperar uma pessoa que procura Ele e anda em obediência a Ele. Não vai suprir a necessidade dele, não vai abrir portas para Ele. Apocalipse 3, fala aqui, ó. Só que Deus fala no Apocalipse 3. E fala aqui, ó. A igreja de Filadélfia. Olha aqui, ó. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve assim: declara aquele que é santo e verdadeiro, que é o Senhor, que possui a chave de Davi, descendente de Davi. Jesus tinha a descendência real de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Então, o que ele abrir para você, amados, ninguém fecha. Nem o inimigo de Deus. E o que ele fechar também, ninguém pode abrir. Só ele. Conheço as suas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tem pouca força, mas obedece a minha palavra e não negaste meu nome. Então olha o que o Senhor fala aqui. Ó. Tem pouca força. Às vezes a gente hoje pode estar tendo muitas lutas, muita dificuldade, temos pouca força, mas se você anda em obediência à palavra e não nega o nome dele, então ele conhece as nossas obras. Então ele faz o quê? Coloca uma porta aberta que ninguém vai fechar. Porque quem tem a chave? Quem tem a chave da morte? Quem tem a chave de Davi? Jesus. Ele tem a chave. Ele que decide o que abre e o que fecha. Não é o diabo. Não é o pai da mentira. Porque o pai da mentira já perdeu. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Entendeu? Ele já foi derrotado. Ele já sabe que o tempo dele está acabando. E ele está furioso para ele levar o máximo de almas. Então, mas compartilhe essa live. Compartilhe essa pregação para que chegue a mais pessoas, amados. Para que mais almas sejam alcançadas e sejam libertas pelo poder da palavra. Amém? Então, compartilhe mesmo. Curte aí para ter mais alcance. E compartilhe para que isso não chegue só aqui, mas que essa palavra chegue no mundo inteiro. Aos 4 cantos dessa terra. Para que muitas almas sejam salvas e libertas pelo poder do nome de Jesus. Então aqui não fala que ele tem a chave, é Jesus. É Jesus que decide sobre a minha vida. Se ele quiser levar eu hoje, se ele quiser deixar eu vivo hoje, se ele quiser deixar eu vivo até o fim da volta dele, se ele quiser me levar antes, não é eu que tenho poder. Não é eu que tenho que decidir, é ele. Ele tem a chave de tudo. Tem a chave da morte. Quando ele morreu, quando ele desceu a mansão dos mortos, ele chegou. Essa chave agora é minha, não é mais sua. E subiu, ressuscitou no 3º dia. Ele venceu a morte. Assim como ele venceu, amados, a gente também pode vencer. Não é a morte física. Nosso corpo um dia pode partir, né? Essa carne aqui pode voltar ao pó. Mas é a morte da nossa alma. Tipo assim, a gente vencer a morte
para a nossa alma ser salva. Porque fala que no dia do juízo, aquele que não aceitou Jesus, que morreu sem Cristo, fala que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A segunda morte não tem poder sobre os que ressuscitaram em Cristo. A segunda morte não tem poder. O que é a segunda morte? A segunda morte é o juízo, é o julgamento, é o pleno julgamento. Jesus vai julgar e dali vai falar, apartado, dali vai ser julgado. Dali é a segunda morte. A segunda morte é o quê? É o lago de fogo, mano. É onde o fogo não se apaga. É a morte da alma, é a eternidade. E Jesus não quer isso para nós, né? Jesus ele quer que todos cheguem a pleno conhecimento da luz e da salvação. Amém? Então eu quero agradecer aqui esse momento diante do Senhor, meditando essa palavra, que a palavra de Deus ela entre em nossos corações, nos fortaleça a nossa fé e que não perdamos a esperança, que a nossa esperança tem que estar em Jesus. Não importa a sua situação, coloque a sua esperança em Jesus. E eu profetizo, quem tiver com uma enfermidade, quem tiver com uma depressão, eu profetizo em nome de Jesus, que as pessoas que ouvirem essa pregação, elas sejam curadas de suas enfermidades, suas doenças, que sejam curadas em nome do Senhor Jesus. No poder e nome santo dele, sejam curados. Amém? Que Deus abençoe esta noite, para quem aí compartilhou, acompanhou aí a pregação, a palavra. Deus abençoe Cássio Rocha, né? Abençoe você aí, que sempre acompanha aí minhas pregações, né? As mensagens. Agradecer também para quem vai ouvir depois essa mensagem, que a Salva fez. E que o Senhor nos guarde, né? E nos proteja de todo o mal que está em todo mundo. Nos proteja, né? De todos os ataques do maligno, de todas as setas. E nos livre, né? Que Ele seja a nossa rocha, a nossa salvação. Né? Jesus é a rocha, né? Jesus é a pedra. Né? Para que possamos permanecer firmes na fé. Né? E descansar à sombra do Todo-Poderoso, como diz o Salmo 91. Amém? Deus abençoe. Uma ótima noite abençoada a todos.